limites. Onde a vossa dignidade de patrício adquiriu tão baixo nível, inconcebível nos mais vis malfeitores do esquilino. Lá no ambiente provinciano, nunca supus que em Roma os homens de governo se valessem de suas prerrogativas para humilhar mulheres indefesas, com a hediondez de paixões inconfessáveis. Não vos envergonhais da vossa conduta, tentando nodoar a reputação de uma casa honesta e de uma mulher que se honra em cultivar as mais elevadas virtudes domésticas? Em que condições tentais esse crime inaudito? Vossas incríveis declarações, na ausência de meu marido, valem por vergonhosa traição e a mais torpe das covardias. Atentai bem para o vosso procedimento inacreditável. As portas acolhedoras desta casa, que se abriram constantemente para vos receber como amigo, estão abertas para vos expulsar como a um monstro. De faces incendidas, Alba Lucínia manifestava o seu ânimo resoluto, em tão angustiadas circunstâncias. Indignada, apontava a porta ao conquistador, convidando-o a retirar-se. Senhora, é assim que se recebe uma afeição sincera, resmungou Lólio Úrbico em voz surda. Não conheço o código da prevaricação e nunca pude compreender a amizade pelo caminho da injúria, esclareceu a nobre senhora com o heroísmo da sua energia feminina. Ouvindo-a e percebendo-lhe a virtude indomável, o prefeito dos pretorianos abriu a porta para retirar-se, exclamando colérico: há de ouvir-me com mais benevolência noutra ocasião. Tenho paciência inesgotável. 50 anos depois. Emanuel. E saiu precipitadamente, para as sombras da noite, que já se havia fechado sob o céu pardacento. Vendo-se só, a Patrícia deu expansão às lágrimas amargas que se lhe represavam no íntimo. A saudade do marido, as preocupações morais, os insultos do conquistador impiedoso, a falta de um coração amigo que lhe pudesse recolher e compartilhar as amarguras, tudo contribuía para adensar as nuvens que lhe toldavam o raciocínio. Debalde buscou a filha consolá-la em suas angustiosas inquietações. 3 dias passaram, amargurados e tristes. Célia podia, apenas, avaliar a angústia materna, mas não conseguia estabelecer a causa dos seus pesares, sentindo-se ainda atormentada e confusa com as declarações do prefeito. Abstraindo-se, todavia, de qualquer pensamento que pudesse infirmar a dignidade materna, buscou esquecer o assunto, multiplicando os testemunhos carinhosos. Alba Lucínia, a seu turno, ponderava com amargura a nefasta influência que Lólio Úrbico e sua mulher exerciam nos destinos de sua família, rogando com fervor aos deuses lares compaixão e misericórdia. A situação prosseguia com as mesmas características dolorosas, quando, um dia, o velho servo Belisário, pessoa da confiança de Cneio Lucius e de seus familiares, veio avisar que o estado de saúde do ancião se agravara inesperadamente. Márcia lhes dava ciência do fato, esperando fossem ao Aventino com a urgência possível. Dentro de 1 hora a liteira de Elvídio estava a caminho. Em pouco tempo, Célia e sua mãe defrontavam o bondoso velhinho, que as recebeu com um largo sorriso, não obstante o visível abatimento orgânico. A cabeça encanecida repousava nos travesseiros, de onde não se podia mais erguer, mas as mãos enrugadas e alvas acariciaram a nora e a neta com inexcedível ternura. Alba Lucínia notou-lhe o esgotamento geral, surpreendendo-se com seu aspecto. A fulguração estranha dos olhos dava a ensejo as mais tristes perspectivas. As primeiras perguntas, respondeu o enfermo com serenidade e lucidez, nada houve que justificasse tantos temores de Márcia. Acredito que, amanhã mesmo, terei recuperado o ritmo normal da vida. O médico já veio e providenciou o necessário e oportuno. E notando o profundo abatimento da esposa de Elvídio, acrescentou: que é isso, minha filha? Vens atender a um doente, mais enferma e abatida que ele próprio. Tua fraqueza dá-me cuidados. Tens os olhos fundos e as faces descoradas e tristes. A esse tempo, percebendo que o avô desejava dirigir-se mais particularmente à sua mãe, Célia retirou-se para junto de Márcia, que lhe confiava suas apreensões sobre o estado de saúde do venerável ancião. Alba Lucínia, sentando-se à beira do leito, beijou a destra do enfermo com amor e enternecimento. 50 anos depois. Emanuel.
Queria desculpar-se da impressão que lhe causara, pretextar uma enxaqueca ou alegar outro motivo banal com que pudesse justificar o seu abatimento, mas, soberana tristeza apoderara-se do seu espírito. Além de todos os pesares, algo lhe segredava ao coração que o velho sogro, amado como pai, estava a partir para as névoas do túmulo. Diante dessa dolorosa perspectiva, seus olhos o contemplavam com a ternura piedosa do seu coração feminino. Em vão procurou um pretexto, no íntimo, para não incomodá-lo com as suas realidades amargas e, todavia, o olhar estranho e fulgurante de Cneio Lucius parecia perscrutar a verdade em si mesma. Cala-te, filha, murmurou ele, depois de esperar por minutos a resposta às carinhosas interpelações. Alguém chegou a ferir-te o coração afetuoso e desvelado. Teu silêncio dá-me a entender uma dor moral muito grande. Sentindo que o enfermo lhe identificara o angustioso estado da alma, Alba Lucínia deixou rolar uma lágrima. Filha do seu coração dilacerado, meu pai, não vos preocupeis comigo nem vos assuste esta lágrima. Sinto-me presa dos mais estranhos e torturantes pensamentos. Ausência de Elvídio, os problemas do lar e agora vossa saúde abalada, constituem para mim complexo de pensamentos amargos e indefiníveis. Mas os deuses hão de apiedar-se da nossa situação, protegendo Elvídio e restituindo-vos a saúde preciosa. Sim, filha, mas não é só isso que te acabrunha, retrucou Cneio Lucius com o seu olhar sereno e percussiente, outras mágoas te constringem o coração. Há muito venho meditando no contraste da vida que levavas na província, com a que experimentas aqui, no barato das nossas convenções sociais. Teu espírito sensível, por certo, vem ferindo-se nos espinhos das estradas ásperas dos nossos tempos de decadência e contrastes dolorosos. E, como se a sua análise sondasse mais fundo, acrescentou, sinto, ainda, que determinadas pessoas do nosso círculo social hão dilacerado teu coração profundamente. Não é verdade? Fechando-lhe os olhos calmos e luminosos, cuja transferência não admitia subterfúgios, a esposa de Elvídio replicou com um suspiro de angústia: sim, meu pai, não vos iludis, contudo, espero que confieis em mim, pois dentro da grandeza dos nossos códigos familiares saberei cumprir os deveres de esposa e mãe, acima de quaisquer circunstâncias. O venerável patrício meditou longamente como se buscasse, no íntimo, uma solução para consolo da nora, sempre considerada como filha extremosa e digna. Em seguida, como se houvera escutado as vozes silenciosas do próprio coração, acrescentou: já ouviste dizer que temos várias vidas terrenas, como, meu pai? Não compreendo. 50 anos depois. Emanuel. Sim, alguns filósofos mais antigos nos deixaram no mundo essas verdades consoladoras. Lutei contra elas desde os estudos da mocidade, fiel às nossas tradições mais respeitáveis. Contudo, a velhice e a enfermidade possuem também as suas grandes virtudes. As experiências humanas ensinaram-me que precisamos de várias existências para aprender e nos purificarmos. Agora que me encontro no limiar do sepulcro, as mais profundas meditações me visitam a mente. A questão das vidas sucessivas aclarou-se, com toda a beleza de suas prodigiosas consequências. A velhice faz-me sentir que o espírito não se modifica tão só com as lições ou com as lutas de um século, e a enfermidade me fez reconhecer no corpo uma vestimenta pobre, que se desfaz com o tempo. Viveremos além-túmulo com as nossas impressões mais vivas e mais sinceras, e retornaremos à Terra para continuar as mesmas experiências, em favor de nossa evolução espiritual. Percebendo que a nora lhe ouvia palavra filosófica, tomada de profunda surpresa, o venerando ancião acentuou: estas considerações, filha, vêm-me do íntimo para esclarecer-te que, apesar da decrepitude portadora da morte, tenho o espírito vivaz e repleto das mesmas disposições e esperanças. Sem a certeza da imortalidade, a vida terrestre seria uma comédia estúpida e dolorosa. Mas eu sei que além do túmulo outra vida floresce e novas possibilidades felicitarão o nosso ser. Por essa razão, vibro com as tuas dores de agora, crendo, porém, que no futuro a providência divina nos concederá novas experiências e caminhos novos. Os que hoje nos odeiam ou nos perseguem, poderão ser convertidos ao bem com o nosso amor desvelado e compassivo. Quem sabe? Após esta vida, poderemos voltar,
resgatando os nossos corações para o céu e auxiliando a redenção dos inimigos. Tenhamos fé, piedade e esperança, considerando que o tempo deve ser para nós um patrimônio divino. De acordo com o elevado princípio das vidas múltiplas, os laços do sangue ensejam as mais sublimes possibilidades de transfundirmos a torpeza do ódio, ou dos sentimentos inconfessáveis, em algemas cariciosas de abnegação e de amor. Sem forças físicas para defender os filhos queridos das ciladas e perigos do mundo, guardo as minhas esperanças afetuosas para o porvir ainda longínquo, sem descrer da sabedoria que rege os trabalhos e provações da existência terrena. Cneio Lucius estava fatigado. As palavras sábias e inspiradas saíam-lhe da garganta, com dificuldade indefinível. Além disso, Alba Lucínia não lhe compreendeu as exortações carinhosas e transcendentes. Atribuiu-as, intimamente, a possíveis alterações mentais, decorrentes do seu estado físico. Mostrando-se mais forte, em face das próprias amarguras, fez sentir ao ancião que o seu estado requeria repouso e deveria abster-se de esforços prolongados e inadequados ao momento. O sábio Patrício percebeu a incompreensão da nora esboçando um sorriso carinhoso e resignado. 50 anos depois. Emanuel. Daí a momentos, a esposa de Elvídio confiava aos de casa as suas impressões, relativamente ao estado mental do enfermo, o que, conforme esclarecera Márcia, não era surpresa, desde que o generoso velhinho manifestara suas simpatias pelas doutrinas cristãs. Somente Célia compreendeu a situação, correndo a consolá-lo. Com a sua ternura imensa, abraçou-se ao avô, enquanto ele lhe advertiu: sei por que assim me beijas e abraças. É pena que todos os nossos não possam compreender os princípios que nos esclarecem e consolam o coração. Aos outros, não deverei falar com a franqueza com que permutamos nossos pensamentos. A ti, portanto, cumpre-me confessar que meu corpo está vivendo as derradeiras horas. Daqui a pouco, terei partido para o mundo da verdade, onde cessam todos os convencionalismos humanos. Em vez de confiar-te a teus pais, confio os meus filhos ao teu coração. Sinto que Elvídio e Lucínia experimentam muitas amarguras no ambiente de Roma, do qual, há muito, se desabituaram. Sacrifica-te por eles, filhinha. Se sobrevierem situações difíceis, ama-os ainda mais. Tu que me levaste ao Evangelho, deverás recordar que Jesus afirmava-se como o remédio dos enfermos e pecadores. Sua palavra misericordiosa não vinha para os sãos, mas para os doentes, e as mãos para salvar as ovelhas tresmalhadas do seu aprisco divino. Não temas a renúncia ou o sacrifício de todos os bens do mundo. A dor é o preço sagrado de nossa redenção. Se Deus apiedar-se de minha indigência espiritual, virei do mistério do túmulo para te fortalecer com o meu amor, se tanto for preciso. Enquanto a neta lhe ouvia a palavra, altamente emocionada, mas serena em sua fé, o venerando Patrício continuava, depois de longa pausa: desde ontem, sinto que vou penetrando em uma vida nova e diferente. Ouço vozes que me chamam ao longe, e seres luminosos e imperceptíveis para os outros me cercam o leito, desolados. Pressinto que o corpo não tardará a cair na agonia, mas, antes disso, quero dizer-te que estará sempre no coração do avôzinho, seja onde e como for. Sua palavra tornava-se morosa e arquejante, mas a jovem, compreendendo a situação do querido enfermo, amparou-lhe a cabeça alva de neve, com mais cuidado e maior ternura. Célia murmurou com dificuldade: todos os meus desejos referentes à vida material estão expressos em carta a Elvídio. No cofre de minhas lembranças. Minha consciência de pecador está em preces e sei que Jesus não desprezará minhas súplicas. Mas desejaria recitasses a oração do Senhor, nesta hora extrema. Seus lábios moviam-se ainda, como se a queda súbita das energias impedisse a elocução, mas a neta, alma temperada na fé ardente nas grandes emoções das angústias terrestres, compreendeu o olhar calmo e profundo do agonizante, e começou a murmurar, retendo as próprias lágrimas. 50 anos depois. Emanuel. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como nos céus. Tranquilamente, terminou, como se as suas palavras houvessem alcançado o paraíso. O ancião fixou nela o olhar carinhoso,
como se, no silêncio da hora extrema, houvesse concentrado na sua afeição os derradeiros pensamentos. Cheia de cuidados, Célia ajeitou-lhe os travesseiros, depois de um beijo molhado de pranto, dirigindo-se em seguida ao interior, onde cientificou sua mãe do que ocorria. Cneio Lucius havia caído em abatimento profundo. A dispneia implacável interceptara-lhe de todo a palavra e ele entrou em agonia lenta, que devia durar mais de 70 horas. De nada valeram os recursos médicos do tempo, com as suas fricções e bebeiragens. O moribundo perdia o tônus vital, aos poucos, em meio das mais dolorosas aflições. As lágrimas de Márcia e Publícia misturaram-se às de Alba Lucínia e filha, ante os rudes padecimentos do velhinho adorado. Um servo foi expedido a toda pressa para Capua, requisitando a presença de Caio Fabricius e sua mulher, que poderiam, talvez, chegar a Roma para as derradeiras homenagens. Na manhã do terceiro dia de agonia dolorosa, como só ia acontecer com as pessoas de idade avançada, Célia percebeu que o avô estava nas derradeiras impressões da existência terrestre, a respiração era quase imperceptível, um frio intenso começava a invadir-lhe os pés e as mãos. Todos os familiares compreenderam que chegara o instante supremo. Márcia, nas suas expressões de amargura resignada, sentou-se junto do venerando genitor, aconchegando-lhe a cabeça entre os joelhos, carinhosa, enquanto Célia lhe segurava as mãos frias e enrugadas com a alma em prece fervorosa, suplicando a Jesus recebesse o avô na luz de sua misericórdia. A jovem cristã, no êxtase da sua fé, sentiu que a câmara espaçosa se enchia de claridades estranhas e indefiníveis. Figurou-se-lhe divisar seres luminosos, aéreos, a cruzarem a alcova em todas as direções. Por vezes, chegava-lhes fixar os traços fisionômicos, embora não os identificasse, surpreendendo-se com a visão de túnicas alvinitentes, semelhantes a largos peplos de neve translúcida. Todavia, entre aqueles seres radiosos entreviu alguém que lhe era conhecido. Era Nestório, que a confortava com um afetuoso sorriso. Compreendeu, então, que os bem-amados que nos precedem no túmulo vêm dar as boas-vindas aos que atingiram o último dia na terra. Naquele minuto luminoso, seu coração enchia-se de carinhoso júbilo e de radiosas esperanças. Desejou falar ao vulto de Nestório, perguntando-lhe por Ciro, mas absteve-se de pronunciar qualquer palavra, receosa de que a sua abençoada visão se desfizesse. Contudo, como se os pensamentos mais íntimos fossem ouvidos pelo amigo desencarnado, percebeu que o ex-escravo lhe falava, ouvindo a sua voz, estranhamente, como se o fenômeno obedecesse a um novo meio de audição intracerebral. 50 anos depois. Emanuel. Filha, parecia-lhe dizer o espírito Nestório, afetuosamente, Ciro já veio e vê-lo-ás breve. Acalma o coração e guarda tua fé sem desdenhar o sacrifício. Adeus. Junto de alguns amigos desvelados, aqui viemos buscar o coração de um justo. Com os olhos marejados de pranto, a filha de Elvídio notou que Nestório abraçara-se ao moribundo, enquanto uma força invencível o arrancava do êxtase, fazendo-a voltar à vida comum. Como se houvera chegado de outro plano, ouviu que Márcia e sua mãe pranteavam e certificou-se de que o moribundo deixara escapar o último suspiro. Cneio Lucius, com a consciência edificada nos largos padecimentos de uma longa vida, partira ao amanhecer, quando o maravilhoso sol romano começava a dourar as eminências do Aventino com os primeiros beijos da aurora. Então, um luto pesado se abateu sobre o palácio que, por tantos anos, havia servido de ninho aos seus grandes sentimentos. Durante 8 dias, seus despojos ficaram expostos à visitação pública, na qual se confundiam nobres e plebeus, por lhe trazerem, todos, um pensamento agradecido. A notícia do infausto acontecimento foi mandada a Elvídio pelo correio do próprio imperador, enquanto Caio e a esposa chegavam da campanha, a fim de assistir às derradeiras homenagens ao morto ilustre querido. Cneio Lucius não tivera o conforto da presença de Elvídio, mas Cornélio fez questão de tomar todas as providências para que não lhe faltassem as honras do Estado. Assim, o venerando patrício, justamente conhecido e estimado por suas virtudes morais e cívicas, antes de baixar ao túmulo, recebeu as homenagens da cidade em peso.
Elvídio Lucius encontrava-se entre a Tessália e a Beócia, quando lhe chegou a notícia do falecimento do pai. Inútil cogitar de uma visita a Roma, com o fim de confortar o coração desolado dos seus, não somente porque muitos dias já se haviam escoado, como também devido aos seus labores intensos, no cargo a ele confiado pelos caprichos do imperador. Entre os mármores e preciosidades da antiga Fócida, em cujas ruínas era obrigado a utilizar os seus talentos na escolha de material aproveitável às obras de Tibur, sentiu no coração um vácuo imenso. O genitor era para ele um amparo e um símbolo. Aquela morte deixava-lhe na alma uma saudade morredora. Os longos meses de separação do ambiente doméstico decorriam pesadamente. Debalde atirava-se ao trabalho para fugir ao desalento que, a miúde, lhe invadia o coração. Embora a comitiva imperial permanecesse em Atenas, junto de Adriano, ele nunca estava livre das convenções sociais e políticas, no ambiente de suas atividades diuturnas. Sobretudo, Cláudia Sabina nunca o abandonava na faina do esforço comum, cooperando na sua tarefa com decisão e com êxito, reconquistando-lhe simpatia e amizade de outros. 50 anos depois. Emanuel. Tempos. Elvídio Lucius, porém, se lhe admirava a capacidade de trabalho, não poderia transigir no tocante aos sagrados deveres conjugais, guardando a imagem da esposa no santuário de suas lembranças mais queridas, com lealdade e veneração. Recebia suas cartas afetuosas e confiantes como um estímulo indispensável aos seus feitos e acariciava a esperança de regressar a Roma em breve tempo, como alguém que aguardasse ansioso dia de paz e liberdade. Desde muito, porém, o generoso patrício trazia o íntimo onusto de preocupações e de sombras. A esposa de Lólio Úrbico, modificando os processos de sedução, apresentava-se agora, a seus olhos, como amiga devotada e fiel, irmã dos seus ideais e de suas preocupações. No fundo, a antiga plebeia conservava a paixão desvairada de sempre, acompanhada dos mesmos propósitos de vingança para com Alba Lucínia, considerada como usurpadora da sua ventura. O tribuno, entretanto, observando-lhe as dedicações reiteradas e aparentemente sinceras, começou a acreditar no seu desinteresse, verificando a confortadora transformação dos sentimentos da sua profunda capacidade para o artificialismo. Cláudia Sabina, contudo, continuava a querê-lo desvairadamente. O constante adiamento de suas esperanças represava-lhe a paixão com mais violência. No íntimo, experimentava os padecimentos de uma leoa ferida, mas a verdade é que, a cada investida do seu afeto, Elvídio lhe fazia perceber o caráter sagrado das obrigações matrimoniais de ambos, indiferente ao seu olhar ansioso e suas aspirações inconfessáveis. A mulher de Lólio Úrbico desejava ser amada, assim, com tanta fidelidade e devotamento, mas os sentimentos grosseiros do coração não lhe deixavam perceber as vibrações mais nobres do espírito. Sabia, tão somente, que amava Elvídio Lucius com todos os impulsos do seu temperamento lascivo. Para realizar os seus propósitos inconfessáveis, não recuaria. Odiava a Alba Lucínia e não trepidaria em lhe impor a vingança mais cruel, desde que conseguisse voltar às delícias do antigo amor, feito de exclusividade e violência. Cláudia percebeu que o tribuno, apegado às concepções do dever, poderia ser vencido tão somente por uma dissimulação a toda prova, e por isso cercava Elvídio de atenções carinhosas e constantes dedicações. Quando, acidentalmente, se referia à esposa ausente, tinha o cuidado de elogiá-la, esforçando-se por colorir os conceitos com o melhor tom de sinceridade. Desse modo, o filho de Cneio Lucius se foi prendendo, novamente, na teia de encantos daquela mulher, concedendo-lhe uma atenção indevida, sensibilizado nas fibras mais íntimas do coração, embora nunca chegasse a olvidar as suas obrigações mais sagradas. Cláudia Sabina, contudo, afagava novas esperanças. Aos seus olhos, bastaria afastar do caminho a figura incômoda de Alba Lucínia, para assegurar a sua bastarda felicidade. Certo dia, a esposa do prefeito, fingindo distração nas palavras, como de costume, asseverou a Elvídio, em íntima palestra. 50 anos depois. Emanuel. A última carta de uma das minhas amigas, de Roma, dava-me a conhecer um pormenor curioso da vida de meu marido.
Musoni avisa-me de que Urbico passa em sua casa quase todo o tempo de que dispõe nos seus labores de Estado. Em minha casa? Perguntou o tribuno, ruborizado, adivinhando a malícia de semelhante informação. Sim, respondeu Cláudia, aparentando a maior indiferença. Sempre notei em meu marido singular predileção por sua família. Lucínia e sua filha sempre foram alvo de suas gentilezas especiais. Aliás, isso não nos pode surpreender. Fábio Cornélio, desde muitos anos, tem sido o seu melhor amigo. Sim, isso é incontestável, exclamou Elvídio algo desapontado com semelhantes alusões ao seu lar. Sabina percebeu que aquele instante era favorável para iniciar o tenebroso plano e, fingindo interesse pela paz doméstica de Elvídio Lucius, acrescentou sem piedade: meu amigo, aqui entre nós, devo dizer-lhe que meu marido não é um homem que justifique os mais preciosos costumes do ambiente romano. Avalie quanto me custa fazer-lhe esta confidência, mas desejo zelar pela paz do seu lar, acima de tudo. Hipócrita e impulsivo por índole, Lólio Urbico tem feito numerosas vítimas, no campo de suas aventuras de conquistador inveterado. Temo-lhe a frequência à sua casa, por sua mulher e por sua filha. Elvídio fez-se pálido, mas Cláudia, percebendo o efeito de suas palavras, prosseguia impiedosamente: vivemos uma época de surpresas temerosas, na qual as mais sólidas reputações baqueiam imprevistamente. Desde que me casei com o prefeito, venho experimentando uma série de provações. Suas aventuras amorosas têm me acarretado grandes dissabores, dado o clamor das vítimas, a me repercutirem no coração. Por Júpiter, murmurou o tribuno fortemente impressionado, não posso contestar as suas apreciações, mas quero crer que Fábio Cornélio não se poderia enganar por tantos anos, elegendo no prefeito um de seus melhores amigos. Sim, esse argumento parece forte à primeira vista, respondeu Sabina com argúcia, mas convém lembrar que o meu amigo recomeça a sua vida na capital do império, depois de muitos anos acostumado à tranquilidade da província. O tempo demonstrará que o censor e o prefeito se identificaram muito em uns tantos negócios do Estado. Ambos são compelidos a se respeitarem e se quererem mutuamente, mas, quanto à conduta individual, sabem os deuses da realidade de minhas afirmativas. Elvídio Lucius desviou a palestra para outros assuntos, reconhecendo a delicadeza daquelas observações sobre a honorabilidade de outrem e a propósito do seu lar, mas, quando Sabina se retirou, sentiu-se envenenado de preocupações injustificáveis e profundas. Que significariam as visitas reiteradas do Lólio Urbico à sua casa? Porventura Alba Lucínia ter-se esquecido dos seus sagrados deveres? Fábio Cornélio. 50 anos depois. Emanuel. Prender-se-ia tanto aos interesses materiais, a ponto de olvidar o nome e as respeitáveis tradições da família. Na mente do tribuno, as numerosas cogitações íntimas se baralhavam em tormenta. Ainda bem que aquela ausência dolorosa estava prestes a findar. Hélio Adriano já expedira as ordens para que largassem da Itália as galeras para o regresso. Em Roma, porém, a situação de Alba Lucínia e da filha chegava ao auge do sofrimento moral. Várias vezes, Célia percebera os colóquios de sua mãe com o impiedoso conquistador, mas, dada a sua timidez, não podia perceber a repulsa da genitora, diante da infâmia e da cruel ousadia. Lucínia, a seu turno, algumas vezes deparara com o prefeito dos pretorianos em visita à sua casa, quando de suas curtas ausências junto das amigas, encontrando o implacável perseguidor em conversação com a filha, que o acolhia com a tolerância dos seus bons sentimentos, de modo a não ferir o coração materno, salientando-se que a esposa de Elvídio temia, sinceramente, a presença daquele homem cruel, transformado em demônio do seu lar. A nobre senhora, abatida e doente, pensou em expor a situação ao velho pai, todavia, considerou que o censor já deveria ter percebido, de longa data, a sua posição angustiosa, do ponto de vista moral, supondo, portanto, que, se ele silenciava, é que lhe sobravam ponderosas razões para fazê-lo.
Muitas vezes tentou falar à filha sobre tão delicado assunto, supondo-a também vítima das perseguições insidiosas do inimigo da sua paz. Todavia, Célia, com a sua natural pudicícia, jamais deu ensejo às confidências maternais, desviando o curso das conversações e multiplicando os carinhos para com ela, em cujo coração adivinhava as mais angustiosas inquietações. Afinal, quando faltavam 2 meses para o regresso definitivo de Ovídio, Alba Lucínia acamou-se, extremamente abatida. Mais de um ano fazia que o imperador se ausentara. Foram 14 meses de angústias para a filha de Fábio Cornélio, cuja saúde não pudera resistir ao embate das provações mais penosas. Célia, igualmente, tinha as faces descoradas e tristes. Através dos seus traços, podia observar-se o enfraquecimento orgânico. As preocupações filiais se traduziam por longas noites de insônia, que acabaram por lhe arruinar a saúde, antes vigorosa. Com a sua ternura inata, ela tudo fazia por consolar a mãezinha combalida. Dos portos da Itália foram enviadas 4 grandes galeras para o regresso de Adriano e sua comitiva. A primeira embarcação, chegada ao litoral da Ática, foi disputada pelos elementos mais ávidos de retornar ao ambiente romano, entre os quais Cláudia Sabina, que pretextava a necessidade de voltar quanto antes, considerando os apelos do seu círculo doméstico. Elvídio Lucius estranhou aquela pressa, mas não podia adivinhar o alcance de seus planos. Ele também desejaria regressar, urgentemente, mas era obrigado a atender ao convite do imperador, para fazer-lhe. 50 anos depois. Emanuel. Companhia na embarcação de honra, que chegaria a Ostia 8 dias depois das primeiras galeras. Daí a alguns dias, a mulher do prefeito dos pretorianos chegava à capital do império, com o avanço de uma semana, de molde a cogitar da realização dos sinistros projetos de vingança que lhe trabalhavam a mente. O marido recebeu-a com a frieza habitual e os servos da casa, com a angústia que a sua presença lhes facultava. Cláudia Sabina teve meios de fazer chegar a Téria a notícia de sua volta, esclarecendo-lhe a visita com a possível urgência. Em frente de sua cúmplice, a quem dispensava o máximo de generosidade, a antiga plebeia disse-lhe ansiosamente: Atéria, chegou o momento de jogar a última cartada na minha partida. Realizarei meu projeto sem vacilar nas minhas atitudes, e, quanto a ti, receberás agora o prêmio da tua dedicação. Sim, senhora, retrucava a serva com o olhar cúpido, considerando a propina. Como vai a mulher de Elvídio? A patroa vai muito abatida, e doente. Ainda bem, murmurou Sabina satisfeita, isso favorece a execução dos meus planos. E depois de fixar na companheira os olhos ansiosos, acentuou de maneira singular: Atéria, estás preparada para o que possa acontecer? Sem dúvida, minha senhora. Entrei em casa do patrício Elvídio Lucius, para vos servir, exclusivamente. Não te arrependerás por isso, disse Sabina com decisão. Ouve-me, estamos ao termo da missão que te retém junto de Alba Lucínia. Espero do teu esforço o último serviço de colaboração na minha tarefa de amplo desagravo do passado doloroso. Tenho sido generosa contigo, mas desejo assegurar o teu futuro pelos bons serviços que me has prestado. Que desejas para descanso da tua velhice no seio da plebe desamparada? Depois de pensar um momento, a velha serva murmurou satisfeita, como se já houvesse realizado, no íntimo, todos os cálculos imprescindíveis a uma resposta mais exata. Senhora, sabeis que tenho uma filha casada, cujo marido vem arcando com a maior miséria nos seus dias de tormento e de pobreza. Valério, meu genro, teve sempre grande amor à vida do campo, mas, em sua penosa condição de liberto pobre, jamais conseguiu amealhar o suficiente para adquirir um trato de terra, onde pudesse fazer a felicidade da família. Meu ideal, portanto, é possuir um sítio longe de Roma, onde me recolhesse junto dos filhos e dos netos que me estimarão, como hoje, nos dias próximos da decrepitude e da invalidez para o trabalho. Teus desejos serão satisfeitos, exclamou a mulher do prefeito, enquanto Atéria escutava, cheia de alegria. Vou indagar o custo de um sítio aprazível e, no momento oportuno, dar-te-ei a quantia necessária. E que devo fazer agora para lograr semelhante ventura? 50 anos depois. Emanuel.
Escuta, disse Cláudia com gravidade, de hoje a uma semana Elvídio Lucius deverá estar de volta. Na tarde de sua chegada, deverás procurar-me para receber instruções. Nesse mesmo dia, terás o dinheiro necessário para realizar teus desejos. Por agora, vai-te em paz e confia em mim. A Téria estava radiante com as perspectivas do futuro, sem levar em conta os meios criminosos que haveria de empregar para atingir seus fins. No dia seguinte, pela manhã, uma liteira modesta saía da residência de Lólio Úrbico, em direção a Suburra. Será inútil esclarecer que se tratava de Cláudia Sabina, dirigindo-se à conhecida casa da vendedora de sortilégios, com quem haveria de concluir os seus projetos sinistros. A feiticeira de Cumas recebeu-a sem surpresa, como se estivesse à sua espera. Depois de mergulhar as mãos ávidas na aluvião de sestércios que Cláudia lhe trazia, Plotina concentrou-se diante da trípode que já conhecemos, falando em seguida: Senhora, o momento é único. Deveremos cuidar de todos os pormenores, quanto ao que vos cumpre fazer, a fim de que se não percam os nossos melhores esforços. Cláudia Sabina pôs-se a meditar num plano minucioso que a feiticeira submetia ao seu critério. Plotina falava em voz muito baixa, como se receasse as próprias paredes, tal a ignomínia das sugestões criminosas. Fim da longa exposição, a consulente retrucou pensativa: mas, não seria melhor exterminar a rival? Tenho alguém em sua casa que se poderá incumbir do último golpe. Sei que conheces os filtros mais violentos e que os podes fornecer hoje mesmo. Senhoras, vossas ponderações são razoáveis, mas deveis recordar que a morte do corpo só aproveita aos assuntos de ordem material, e, em nosso caso, eles são de ordem espiritual, tornando-se indispensável um golpe infalível. Quem nos dirá que o homem amado voltará aos vossos braços se a companheira descer as cinzas de um túmulo? Os que partem para o além costumam deixar uma saudade duradoura, alimentando sempre uma paixão inextinguível. E enquanto a esposa do prefeito considerava as estranhas insinuações como certas e justas, Plotina continuava: é preciso instilar o ódio no coração do homem desejado para que a vossa aventura seja efetiva. Para atingirmos esse fim, necessária se torna flagelar a alma, abatendo-a e destruindo-a. Sim, as tuas advertências são assaz judiciosas e não devo desprezá-las, mas, de conformidade com o teu plano, meu marido deverá desaparecer. E que vos importa isso, se a sua morte se faz necessária? Não forçais o destino para gozar a felicidade possível com outro homem. 50 anos depois. Emanuel. Sim, teu projeto é o melhor, porquanto chegaste a prever todas as consequências. E, como se apostrofasse a figura imaginária da rival, vítima da sua insânia e do seu ódio, acentuou com os olhos perdidos no vácuo: Alba Lucínia deverá viver. Relegada a uma plana inferior, com a sua vergonha, padecerá o desprezo e a execração que tenho padecido. Plotina levantara-se de um armário esquisito, retirou frascos e pacotes que entregou à cliente, com observações especializadas. Aceitando de alma aberta o plano odioso, Cláudia Sabina saiu, prometendo voltar. Daí a dias, Elio Adriano com a sua imponente comitiva entrava pela porta hóstia, aclamado pela onda espessa do patriciado e do povo. O imperador, com a sua predileção pelas relíquias da antiguidade, recomendou a Elvídio superintendesse todo o serviço de descarga das peças curiosas da Fócida, destinadas a Roma. O tribuno, porém, delegando a incumbência a um dos seus prepostos de confiança, dirigiu-se à cidade, para abraçar a esposa e a filha. Lucínia e Célia receberam-no com transportes de júbilo indizível. O tribuno, porém, abraçou-as tomado de enorme surpresa. Ambas se encontravam desfiguradas e doentes. Nada obstante, trocaram-se impressões carinhosas, cheias do encantamento e do júbilo de se reverem. Assinalando essa comovedora alegria, o generoso patrício, amante do lar, retirou de pequena caixa um soberbo bracelete de pedras preciosas, que entregou à esposa como lembrança de Atenas e deu à filha uma formosa pérola adquirida na Caia, como recordação da Grécia longínqua. Depois, foi um longo desfiar de reminiscências amigas e doces. Alba Lucínia teve de confiar ao marido todas as peripécias da enfermidade, agonia e morte de Cneio Lucius.
Enquanto a cidade se repletava de espetáculos para ilustrar o regresso do imperador, Elvídio Lucius e os seus entretinham-se em palestra cariciosa, matando as saudades recalcadas. Todavia, quando os derradeiros clarões do sol preludiavam o crepúsculo, o patrício disse à esposa, com grande ternura: agora, querida, regressarei à Áustria, onde sou obrigado a pernoitar ainda hoje. Amanhã estarei definitivamente reintegrado em casa, a fim de organizarmos a nossa vida nova. Já me avistei com Fábio Cornélio, que acompanhou o imperador ao lado do prefeito, mas somente amanhã poderei estar com Márcia, para ouvi-la acerca de meu pai e dos seus últimos desejos. Mas, as responsabilidades em Áustria são assim tão imperiosas? Perguntou Alba Lucínia preocupada. Para os serviços do imperador não teria bastado a ausência de mais de um ano? Sim, querida. Faz-se mister cumprirmos o dever nas suas características mais severas. Adriano incumbiu-me da verificação de todas as relíquias transportadas da Grécia e não posso confiar tão somente no trabalho dos servos, dado o valor considerável da carga em apreço. Mas, 50 anos depois, Emanuel, não te amofines com isso. Lembra-te de que amanhã aqui estarei para consertar os nossos planos familiares. Alba Lucínia aqueceu com um sorriso triste, como se estivesse em face do inevitável. Seu coração, porém, desejava a presença do companheiro para confiar-lhe, imediatamente, os seus íntimos dissabores. Ao cair da tarde, a liteira de Elvídio saía de casa apressadamente. Alba Lucínia recolhia-se ao leito, cheia de novas esperanças, enquanto a filha voltava às suas meditações. Alguém, contudo, saía da residência do tribuno, cautelosa e apressadamente, sem despertar a curiosidade dos serviçais domésticos. Era Atéria que se dirigia para o Capitólio. Cláudia Sabina recebeu a sôfrega, fazendo-a entrar num gabinete mais discreto e falando-lhe nestes termos: ainda bem que vieste mais cedo. Tenho de tomar muitas providências. Aguardo as vossas ordens, respondeu a criatura na sua fingida humildade. Atéria volveu Sabina com voz quase imperceptível: estou vivendo horas decisivas para o meu destino. Confio em ti como se confiasse em minha própria mãe. E entregando-lhe pesada bolsa, com o preço da traição, acrescentava: aqui está o prêmio da tua dedicação em favor da minha felicidade. São economias com que poderás adquirir um sítio, longe de Roma, conforme desejas. Atéria, cúpida, recebia pequena fortuna, deixando transparecer estranha alegria nos olhos fulgurantes. A mulher de Lólio Úrbico, todavia, continuava em tom discreto: em troca da minha generosidade, exijo-te, contudo, segredo tumular. Ouviste? Essa exigência me é muito grata, creia, dizia a cúmplice, confio na tua palavra. E depois de uma pausa, olhos perdidos no vácuo, como a antever os seus feitos horríveis, acentuou: conheces a coluna lactária, no mercado de legumes? A coluna lactária no mercado de legumes, ou Forum Olitorium, era o local onde se expunham, diariamente, os recém-nascidos enjeitados. Sim, não fica longe do pórtico de Otávia. Há muitos anos, por ali perambulei, a fim de observar as criancinhas abandonadas. Neste caso não me será difícil explicar-te o que pretendo. Começou a falar com a velha serva em voz muito baixa, expondo-lhe os seus projetos, enquanto Atéria ouvia muito admirada, mas aquecendo a todas as sugestões. 50 anos depois. Emanuel. Cláudia Sabina parecia alucinada. Olhar abstrato, a expressão fisionômica tinha um quê de sinistro. Como que concentrada no só propósito de efetivar os seus planos, dirigia-se a velha serva maquinalmente. Atéria disse, entregando-lhe um pequenino frasco: esse filtro dá repouso físico e sono prolongado. Ao ministrá-lo, é preciso que Alba Lucínia descanse tranquilamente. Confiando-lhe outro frasco, afoitamente acrescentava: leva também este. Terás necessidade de tudo isso. E, enquanto a serva guardava os elementos do crime, acentuava: que os deuses da minha vingança nos protejam. Até que enfim, chegou o instante da desforra. Sim, Atéria, amanhã Elvídio Lucius saberá para todos os efeitos que a esposa lhe foi infiel, apresentando-lhe o fruto de um crime. A escolha da criança ficará ao teu critério.
Poderei contar absolutamente contigo, pela fé no poder de Júpiter. Podeis confiar em mim, senhora. Irei à coluna lactária, depois da meia-noite, e levarei comigo a criança. Os recém-nascidos são ali abandonados diariamente, às dezenas. Assentada a combinação sinistra, a noite já havia desdobrado sobre Roma o seu manto de sombras espessas. Todavia, enquanto Atéria retornava à casa dos amos, Cláudia Sabina privava-se das festas noturnas do imperador, encaminhando-se à porta de Ostia apressadamente. Encontrando-se lá com o filho de Cneio Lucius, solicitou-lhe o favor de uma palavra em particular, no que foi imediatamente atendida. Euvídio falou à perversa criatura com a sua facilidade de dissimulação: aqui estou para prevenir-te, reservadamente, de graves acontecimentos, aliás, já por mim previstos, quando na Grécia. Mas que acontecimentos? Interrogou o patrício com ansiedade. Deves estar preparado para ouvir-me, pois acredito que o prefeito dos pretorianos, com a bruteza dos seus sentimentos, chegou a macular a honra da tua casa. Impossível, exclamou o tribuno com veemência. Entretanto, deves ouvir Alba Lucínia imediatamente, verificando até que ponto conseguiu Lólio Úrbico introduzir-se no teu lar. Eu não posso duvidar de minha mulher sequer um minuto, revidou com sinceridade. Queres ou não ouvir-me até o fim, para conheceres os pormenores do fato? Perguntou Sabina encolerizada. Ouvi-la-ei com prazer, desde que o assunto não se refira à minha família e à honra da minha casa. É possível que tua opinião amanhã se modifique. E, despedindo-se bruscamente do homem de suas paixões, que sabia defender as tradições do lar e da família, a antiga plebeia regressava ao Capitólio, mais que nunca interessada no desdobramento dos seus 50 anos depois. Emanuel. Sinistros desígnios. O gênio do mal, que lhe falava no coração, preparava para aquela noite os acontecimentos mais terríveis. Enquanto havemos, pela madrugada, a examinar documentos e pergaminhos no gabinete de Lólio Úrbico, acompanhamos Atéria até o mercado de legumes. A sociedade romana já se havia habituado a ver junto da coluna lactária os míseros enjeitadinhos. Esse local de triste memória, onde muitas mães abnegadas acolhiam pobres crianças abandonadas, constituía como que os primórdios das famosas rodas de expostos, nos estabelecimentos de caridade cristã, que floresceriam mais tarde para o mundo. À claridade mortiça da lua, antes do amanhecer, a velha serva verificou a presença de 3 míseros pequeninos. Um deles, porém, chamou-lhe a atenção pelos seus suaves agidos de recém-nato. Era uma criancinha de traços delicados e nobres, que a cúmplice de Cláudia pôde examinar, minuciosamente, à luz de uma tocha. O enjeitadinho, com roupas muito pobres, parecia nascido de poucas horas. Atéria tomou-o nos braços, quase com enlevo, considerando intimamente: esta criança deve ser um digno rebento de patrícios romanos. Que penoso romance não se ocultará no seu vestidinho roto e ordinário. Levou-o consigo, penetrando na casa dos amos com todo o cuidado. Amanhecia. À noite, a criminosa adicionara o narcótico aos remédios de sua senhora. Entrou no quarto onde a esposa de Euvídio repousava, tranquilamente, depôs a criança ao seu lado, envolvendo-a no ambiente tépido das coberturas. Em seguida, preparou ali toda a encenação necessária, sem que a pobre vítima do filtro que ia mergulhar em longo e pesado sono pudesse perceber o que se passava. Todavia, o pequenino começou a chorar fracamente, embora a serva criminosa fizesse o possível por acalmá-lo. No quarto contíguo ao de sua mãe, dado o ruído insólito, Célia despertava. Acordou aturdida e sensibilizada. Acabava de sonhar que se encontrava, novamente, no cemitério triste da Porta Nomentana, como na memorável noite em que pudera rever o bem-amado de sua alma. Figurou-se-lhe contemplar Ciro a seu lado, enquanto Nestório mantinha a mesma atitude das suas antigas prédicas, perguntando: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Tinha o cérebro ainda preso de emoções carinhosas, e as mais ternas lembranças no coração de menina e moça. Nesse instante, o ruído insólito chegava-lhe aos ouvidos. Vagidos de criança. Que significaria aquilo? Levantou-se, apressada, com o pensamento ansioso, mergulhado em dolorosas perspectivas. 50 anos depois. Emanuel.
Notando o movimento de alguém que se aproximava, Atéria fez menção de retirar-se à pressa, mas a jovem já havia transposto a porta, verificando-lhe a presença. Contemplando a criança ao lado de sua mãe adormecida e os sinais evidentes de quanto caracteriza o lugar de um parto, presumiu adivinhar o drama com as amargas suspeitas do seu coração filial. Um turbilhão de pensamentos penosos surpreendeu-lhe o cérebro enfraquecido. Sim, aquela criancinha deveria ter nascido ali, como consequência fatal de uma tragédia inesquecível. Atéria exclamou num gemido: que significa tudo isso, vossa mãe? Esta noite, minha boa menina, respondeu a serva criminosa, sem se perturbar, deu à luz um pequenino. É incrível, soluçou a filha de Elvídio com a voz estrangulada. Entretanto é a verdade, revidou Atéria em voz muito baixa, não dormi, auxiliando a senhora em seus sofrimentos. E, apontando para a infortunada consorte do tribuno, exclamava quase tranquila: agora ela dorme e precisa repousar. Célia não podia definir a intensidade dolorosa dos pensamentos que a empolgavam. Nunca acreditara que sua mãe pudesse prevaricar na ausência paterna. Seu coração carinhoso sempre fora, ao seu ver, um modelo de virtudes, um símbolo de honestidade. Certamente l'olio úrbico levara a infâmia aos mais pavorosos extremos. Ela bem que lhe ouvira as palavras de conquistador desalmado e cruel. Além de tudo, sua mãe há muito que andava doente. Com certeza, seu coração bondoso e honesto estava cheio de tormentos da compulsão e do arrependimento. Sentia pela mãe um enternecimento infinito. Seu pai regressara na véspera, cheio de novas esperanças. Ela surpreendera lágrimas nos olhos maternos, pranto esse que deveria ser de júbilo intenso e de comovedora alegria. Quanto não haveria sofrido o coração materno naqueles longos meses de expectativas angustiosas. Alba Lucínia, porém, sua mãe e melhor amiga, tinha agora um filhinho que não era uma flor do tálamo conjugal. Elvídio Lucius não lhe perdoaria nunca. Célia conhecia a infibratura do pai, assaz generoso, mas demasiadamente impulsivo. Além de tudo, a sociedade romana não admitia transigências em se tratando de tragédia como aquela, no seio do patriciado. Com as lágrimas a borbulharem-lhe dos olhos, naquelas ríspidas e singulares meditações, a jovem cristã lembrou-se do sonho daquela noite, e pareceu-lhe ainda ouvir Nestório a repetir as palavras do Evangelho: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Levando as suas lembranças ainda mais longe, recordou a exortação nas vésperas do sacrifício, quando afirmara que a melhor renúncia por Jesus não era propriamente a da morte, mas a do testemunho que o crente fornece com os exemplos da sua vida. Depois, a figura do avô surgiu, espontânea, em sua mente. Parecia-lhe que Cneio voltava do túmulo para recomendar-lhe, mais uma vez, a tranquilidade do pai e a ventura da mãe, nas provas aspérrimas. 50 anos depois. Emanuel, de olhos molhados, aproximou-se do pequenino, que abrira os olhos pela primeira vez, às primeiras claridades do dia. O enjeitadinho fez um movimento com os braços minúsculos, como se os levantasse para ela, suplicando-lhe conforto e afeto. Célia sentiu que as suas lágrimas caíam-lhe no rosto alvo e minúsculo, experimentando no coração uma ternura infinita. Retirou-o com cuidado como se o fizesse a um irmãozinho. Sentiu que o coraçãozinho batia-lhe de encontro ao seu, como o de uma ave assustada, sem direção e sem ninho. Seu espírito, como que tocado de sentimentos misteriosos e inexplicáveis, estava também povoado das mais profundas emoções maternas. Depois de alguns minutos, em que Atéria contemplava surpreendida, Célia ajoelhou-se aos pés da serva, exclamando comovedoramente no seu sublime espírito de sacrifício: Atéria, minha mãe é honesta e pura. Esta criança que vês nos meus braços é meu filho. Sê-lo-á, meu filhinho, agora e sempre, compreendes? Jamais o direi, respondeu a cúmplice de Cláudia, aterrada. Mas, ouve. Tu que foste a confidente de minha mãe, ajuda-me a salvá-la. Pelo amor de tuas crenças, confirma os meus propósitos. Minha mãe precisa cuidar de meu pai no curso da vida e meu pai adora. Se ela errou, por que não auxiliarmos a sua felicidade, devolvendo à sua alma a ventura merecida? Minha mãe nunca erraria de moto próprio. Foi sempre boa, carinhosa e fiel.
Só um homem muito perverso poderia induzi-la a uma falta dessa natureza, pelos caminhos do crime. Lacrimejante, enquanto a criada a escutava estarrecida, continuava: cede aos meus desejos. Esquece o que viste esta noite, considerando que os tiranos dos nossos tempos costumam raptar nobres damas, aplicando-lhes filtros de esquecimento. Minha pobre mãe deve ter sido vítima desses processos miseráveis. Quero salvá-la e conto contigo. Dar-te-ei todas as minhas joias mais preciosas. Meu pai não costuma dar-me dinheiro em espécie, mas tenho dele e de meu avô as lembranças mais ricas. Ficarão contigo. Vendê-las-ás, onde quiseres. Arranjarás uma pequena fortuna. Mas, e a menina? Murmurou Atéria espantada com o imprevisto dos acontecimentos. Já pensou que essa ideia do sacrifício é impossível? Com quem ficaríeis no mundo? Vosso pai, porventura, suportaria ver-vos assim, como mãe de uma criança infeliz? Eu, exclamou a jovem com atitudes reticenciosas, como se desejasse lembrar alguém que a pudesse valer em tão dolorosas circunstâncias. Eu ficarei com Jesus. Em seguida, ante o silêncio de Atéria, que lhe obedecia maquinalmente, todo o cenário foi transportado ao seu quarto, enquanto Célia conchegava o pequenino ao coração, entregando à serva ambiciosa todas as joias mais preciosas e guardando, apenas a pérola que Elvídio lhe dera na véspera. 50 anos depois. Emanuel. Alba Lucínia, contudo, saíra do seu torpor, repentinamente. Aturdida com os efeitos do narcótico, estava surpresa, ouvindo no quarto da filha os vagidos da criança. Divisando o vulto de Atéria através de uma cortina, chamou-a em voz alta para certificar-se do que ocorria. A criada criminosa, porém, apareceu-lhe de frente, lívida e aterrada. Levando as mãos à cabeça num gesto de fingido desespero, exclamava com esgares estranhos: Senhora! Senhora, que grande desgraça! A esposa do tribuno, com o coração a lhe saltar do peito, pálida e aturdida, ia interrogar a serva, quando alguém transpôs a porta e penetrou no aposento. Era Elvídio. O genro de Fábio não conseguira conciliar o sono. Depois das insinuações pérfidas de Sabina, parecia que o veneno atroz lhe destruía todas as forças do coração. Trabalhou intensamente para que as horas da noite lhe fossem menos amargurosas e, todavia, ao dealbar da aurora, montara um cavalo veloz que o transportou, célere, à casa, para consolidar a sua tranquilidade espiritual, junto da mulher e da filhinha. Lá chegando, ainda ouviu a velha serva exclamar desesperada: uma desgraça, uma grande desgraça. Enquanto Lucínia o contemplava aflita e amargurada, Elvídio Lúcius caminhava para ela e para a criada, com o semblante carregado e triste. Explica-te, Atéria, teve forças para murmurar a pobre senhora, aflitamente. Nesse instante, porém, depois de longa prece, a jovem cristã surgiu, quase cambaleante, à porta da alcova materna. Tinha os olhos vermelhos e tristes, a roupa mal posta, os cabelos em desalinho. Acalentado em seus braços afetuosos, o pequerrucho se acalmara, qual pássaro que houvesse reencontrado o ninho tépido. Elvídio e sua mulher contemplaram a filha, surpresos e aterrados. Mas, que significa tudo isso? Explodiu o tribuno dirigindo-se à serva. Célia quis explicar-se, mas a voz estrangulara-se-lhe na garganta, enquanto Atéria esclarecia: meu senhor, a menina, esta noite. Contudo, ante o olhar duro do patrício, a sua voz se perdia nas reticências dos remorsos e das dúvidas, quanto às terríveis consequências da sua infâmia. Célia, porém, cheia de fé na providência divina e sinceramente desejosa de sacrificar-se por sua mãe, ajoelhara-se, humilde, exclamando com voz quase firme: sim, meu pai, minha mãe, pesa-me a confissão da minha falta, mas esta criança é meu filho. O tribuno sentiu que uma comoção desconhecida invadiu-lhe todo o ser. A cabeça andava-lhe à roda, ao mesmo tempo que lividez de mármore. 50 anos depois. Emanuel. Cobria-lhe as feições, vincadas de cólera e angústia. Os mesmos fenômenos fisiológicos passavam-se com sua mulher, cujos olhos aterrados não encontravam lágrimas para chorar. Alba Lucínia, contudo, ainda teve energia para murmurar, olhando alto: Deus do céu!
Célia, porém, genuflexa, enquanto a Téria erguia a cabeça, fria e impassível, exclamava com o pranto da sua humildade: se puderdes, perdoai a filha que não conseguiu ser feliz. Sei o crime cometido e aceito de boa vontade as consequências da minha falta. De olhos baixos, com as lágrimas a jofrarem a face do inocentinho, a jovem continuava dirigindo-se ao pai, que a ouvia estarrecido, como se o pavor daquela hora o houvesse petrificado. Na vossa ausência, andou nesta casa o espírito de um tirano. Recebido como amigo, assediou minha mãe com todos os seus processos de infâmia. Ela, porém, como sabeis, foi sempre fiel e pura. Reconhecendo-lhe a virtude incorruptível, o prefeito dos pretorianos abusou da minha inocência, levando-me ao que vedes. Nunca confessei a mamãe as faltas de minha alma, mas, esta noite senti a realidade da minha desventura. No auge dos sofrimentos, busquei o auxílio